São agora exatamente 18 horas, sob a proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes nesse plenário, do acompanhamento do público que nos assiste. Declaro aberta a 49ª sessão ordinária, nessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2015. Cumprimento a senhora vereadora, os senhores vereadores. Solicito ao querido vereador Maurílio que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, público que nos assiste. Leitura da Bíblia Sagrada, Salmos 27:1. O Senhor é a fortaleza da minha vida, e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Palavras do Senhor. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura do expediente. Boa noite a todos que nos acompanham. Um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Correspondências recebidas de diversos. Da Secretaria de Estado da Casa Civil, em resposta ao ofício 151 de 2015, do vereador Rafael Desideiro, e em resposta ao requerimento 274 de 2015, do vereador Carlos Augusto da Rosa. Do Instituto de Previdência de Itajaí, o IPE, encaminhando o balancete referente ao mês de julho de 2015. Do Badesc, informando a liberação de recursos financeiros. Do vereador licenciado José Alvecino Ferreira, solicitando a prorrogação de sua licença pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 104, inciso 3º, da Resolução 564, de 18 de maio de 2015, o requerimento interno da Câmara de Vereadores de Itajaí. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 133 de 2015 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender às despesas do Instituto de Previdência de Itajaí. Projeto de Lei Ordinária número 134 de 2015 altera dispositivo da Lei número 3.353, de 16 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. E o terceiro é um projeto de lei ordinário número 138 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Matérias do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 135 de 2015, dispõe sobre a instalação de pontos de recarga em shoppings do município de Itajaí e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Aldo da Silva. Segundo é um projeto de lei ordinária número 136 de 2015, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Municipal de número 5.542 de 2010, que dispõe sobre a criação do programa Fila Única de informação sobre demanda por acesso de crianças na rede municipal de ensino público infantil e da outras providências, de autoria do vereador Carlos Augusto da Rosa. Projeto de lei ordinária número 137 de 2015, que dispõe sobre campanhas educativas de conscientização da população sobre os malefícios gerados pela infestação de pombos em áreas urbanas, de autoria da vereadora Neuza Maria Vieira Giraldi. E, por último, o projeto que baixa as comissões do Legislativo esta noite é o de número 139 de 2015, que dispõe sobre o auxílio ao turista a ser prestado pelos meios de hospedagem com a afixação de material informativo e da outras providências, de autoria do vereador Venício Amorim. Os projetos do Executivo e do Legislativo são encaminhados pela mesa às comissões para que sofram a análise e os devidos pareceres. Requerimentos. Requerimento de número 335 de 2015, do vereador Giovanni Félix. Requer o envio de ofício à Central Elétrica de Santa Catarina, Celesc, ao senhor Iron Silva, chefe da agência de Itajaí, a fim de que diligencie estudo técnico no sentido de verificar a colocação de um transformador e a ampliação da rede de energia elétrica na servidão Júlio César Wock, nas proximidades do Unificado, no bairro Rio do Meio, no município de Itajaí. Palavra com o proponente. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, o público presente, você que nos assiste pela TV Câmara. Presidente, essa é mais uma solicitação que surge junto à comunidade, né, e é notório a necessidade desse auxílio, dessa atenção da Celesc para aquela localidade. Então, eu gostaria que os senhores vereadores contribuíssem e votassem favorável para que esse requerimento chegue
o mais breve possível essa leste para que eles tomem as seguintes providências. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, em votação. Encerrada a votação. Aprovado com as ausências dos senhores vereadores Laudelino Lamin, Oswaldo Lávio Mafra, Cleito Luiz Bachal e Fernando Pegorini, Neuza Maria Geraldo, Tiago da Silva Morastoni e Vinícius Amorim. Requerimento de número 350 de 2015 da vereadora Ana Carolina Cristofolini Martins. Requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, no prazo regimental, responda aos questionamentos quanto à abertura da rua localizada no Morro Cortado, ao lado do hotel e restaurante Panorama 1. Foi concedida autorização para corte da vegetação, terraplanagem e abertura da via? Caso positivo, enviar cópia das licenças e autorizações. 2. Foi realizado estudo de impacto de vizinhança e ambiental? Caso positivo, enviar cópia. 3. Quem solicitou a abertura da via e qual a justificativa apresentada? 4. Quem ou qual a empresa responsável pelo asfaltamento, colocação de sinalizações horizontais e verticais? 5. Caso os serviços referentes à pergunta 4 tenham sido efetuados ou terceirizados pelo poder público, qual foi o gasto? Informar detalhadamente e enviar cópia dos contratos. 6. A referida rua consta no cadastro da Prefeitura? 7. Caso não conste no cadastro, quem é o proprietário da área? Informar ainda se houve desmembramento e doação da parte referente à rua para o município de Itajaí. 8. Houve acompanhamento por parte do Poder Executivo na abertura e pavimentação da referida rua? Caso positivo, informar quem foi o responsável pelo acompanhamento. 9. A rua em questão está sendo contemplada através da tomada de preços número 026 de 2015, que prevê a execução da rede de distribuição energia elétrica do Morro Cortado? Em discussão, A palavra, senhor com a presidente. proponente. Muito obrigado, senhor presidente. Esse requerimento ele já foi proposto na semana passada. Eu fiz uso da tribuna para explicar sobre ele. O líder do governo, muito atento, esteve no meu gabinete faz uma meia hora, uma hora, trazendo a resposta desse requerimento. Porém, senhor presidente, a resposta vem incompleta, que é muito comum do governo, mas não é culpa do vereador Paulinho. Então, por conta disso, nós dois chegamos no consenso e ele vai trazer a resposta para mim até essa sexta-feira, até porque eu tenho um horário com o Ministério Público e esses documentos vão ser encaminhados para ele. Então, a pedido e acordado com o vereador Paulinho, eu vou sobrestar esse requerimento até a próxima terça-feira, na promessa que o vereador, então, vai trazer a resposta para mim para o dia 21 de agosto. Muito obrigada. Muito bem, sobrestado. Até sexta-feira. Requerimento de número 352 de 2015, do vereador Oswaldo Olávio Mafra. Requer o envio de ofício ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando a instalação de uma unidade da Polícia Militar no bairro Cordeiros, em Itajaí, Santa Catarina. Palavra com o proponente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, seus vereadores. Boa noite ao público que está aqui presente nos assistindo, que está em casa assistindo pela TV. Senhor presidente, esse, mais uma vez, é um pedido da comunidade, né, que, diante de toda a violência que vem acontecendo no bairro, pedindo um batalhão do tipo que tem no bairro São Vicente, lá em Cordeiros, para que atenda aquela comunidade, não só Cordeiros, Costa Cavalcante, né, a Murta, Portal 1, Portal 2, Espinheiros, São Roque. Então, esse pedido a gente protocolou, esperamos, mais uma vez, uma resposta negativa do próprio governador, por conta de tudo que vem acontecendo, né, principalmente nas notícias que tem hoje. Olha bem, vão contratar 85 agentes, né, em contrato temporário para Santa Catarina, né, que 21 para Chapecó, 12 não sei para onde, para Blumenau, Criciúma,
E quando chega aqui em Itajaí, nem um agente para Itajaí, nem um agente. Os 85 já estão alocados nos municípios de Santa Catarina e Itajaí, novamente, não está sendo contemplado. E, claro, a gente faz esse requerimento até para estar lembrando o governador, lembrando as autoridades competentes que segurança pública é a obrigação do Estado para que a gente, né, tenha a oportunidade de ter aqui em Itajaí, né, um efetivo da Polícia Militar muito mais contundente que tem agora. Infelizmente, eu já sei da resposta, mas como é vindo da comunidade, a gente tem que fazer alguma coisa e nesse requerimento a gente pede ao seu governador, mais uma vez, um efetivo e uma instalação de um posto, não é posto policial, é um batalhão na região de Cordeiros para atender essas comunidades, que chega a mais de 70 mil pessoas atendidas. Muito obrigado, senhor presidente, era só o que eu tinha. Ainda em discussão, em votação. Encerrada a votação. Aos senhores vereadores Laudelino Lamin, Fernando Pegorini, Neuza Maria Geraldo e Tiago da Silva Morastoni. Aprovado com os 16 votos favoráveis. Requerimento de número 320 de 2015 do vereador e professor José Acácio da Rocha. Requer o envio de ofício ao prefeito municipal, solicitando os devidos esclarecimentos em relação às calçadas padronizadas, conforme Lei Complementar número 114 de 2007. A obra das calçadas na Rua São Paulo, no bairro Cordeiro, já foi finalizada? B. Por que as calçadas da Rua São Paulo não estão sendo efetuadas na sua integralidade? Ou seja, existem trechos sem a devida padronização com faixa para deficientes visuais? Justifique. Boa noite, presidente. Pois não, palavra com o senhor. Sou eu, né? Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Esse requerimento é pela segunda vez que ele entrou aqui em pauta, mas o líder do governo, o vereador Paulinho Amando, já trouxe a segunda resposta, que é a segunda resposta que deu para entender, porque a primeira, infelizmente, não tinha entendido muito bem. Então, eu quero que retire, então, o requerimento 320, que eu já recebi a resposta, presidente. Obrigado, tá? Deferido. Requerimento de número 353 de 2015 do vereador Fernando Pegorini. Requer o envio de ofício ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, solicitando a instalação da 4ª Vara Criminal no foro da comarca de Itajaí. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, já tendo em vista a manifestação da juíza Sônia Maria Mazeto Moroso Terres, da 1ª Vara Criminal de Itajaí, né, inclusive a manifestação do próprio deputado Nicolas Reis, e em conversa com a própria OAB e outros advogados, a gente vê que a pauta das audiências criminais de réu solto, vereador Fabrício, elas já estão para o ano de 2017, né, para a gente ver como a impunidade, né, devido a esses trâmites dentro da própria justiça, né, e não tem a grande celeridade desses processos. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores para que a gente possa encaminhar ao Tribunal de Justiça para que seja criado a 4ª Vara Criminal. Hoje a 3ª Vara Criminal ela é de execuções penais e só temos a 1ª e a 2ª. A 1ª, principalmente, a 1ª Vara Criminal, ela está bem afogada e eu falo de impunidade até porque temos conhecimento que, como pelo atraso que vem acontecendo, tem alguns crimes que vêm prescrevendo, né, e aqueles que deveriam ser punidos acabam soltos pela própria inércia do Estado. Era o que eu tinha e conto com o voto dos senhores vereadores. Muito obrigado. Com a palavra.
Fica à vontade, vereador. Apenas rapidamente para solicitar ao vereador proponente, vereador Fernando Pegorini, que eu também possa subscrever esse requerimento, até porque, vereador Fernando, o senhor foi muito feliz e atento ao reclame aí do Judiciário, né, onde eu também li uma entrevista, né, da doutora Sônia, nesse sentido da necessidade realmente, muito embora eu, como advogado, eu não atue nessa área criminal, o meu escritório também pouco atua nessa área, mas é um reclame dos advogados, né, que atuam na esfera criminal. Então, essa é uma necessidade, o senhor foi muito feliz na sua justificativa ao colocar essa questão da prescrição de alguns crimes que acontecem pela demora no julgamento, que vai fazendo com que os prazos acabem passando em aberto e não há o julgamento do preso, e aí acaba, por algumas vezes, prescrevendo. Além do que, isso por si só já dá a sensação de impunidade, né? Porque a partir do momento que cometeu o crime e não sofreu a penalidade, gera uma sensação maior de impunidade, e a sensação maior de impunidade gera também mais violência. Então, quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e lhe pedir para que eu possa, até por atendimento à classe dos advogados, também subscrevê-lo, porque é de realmente muita importância. Boa parte, vereador. Concedo a parte. Eu quero lhe convidar, como colega advogado, a subscrever, com certeza, e todos os demais vereadores, principalmente aqueles que fazem parte da classe também, né, e todos os demais vereadores desta casa. Pois bem. Senhor presidente, a palavra muito rapidamente para agradecer o convite do vereador Pegorini para que os demais vereadores pudessem subscrever. Isso é um pedido antigo, vereador, mas que não tinha passado. Infelizmente, além de ser um pedido antigo, a gente gostaria que fosse uma vara cível, né? De repente a vara da família ou da infância, mas infelizmente a necessidade traz que seja uma vara crime, como bem o senhor falou, e as outras explicações que a doutora Sônia também havia feito. Eu agradeço também por ser advogada, mas pela responsabilidade de trazer o assunto para ser debatido na casa. Muito obrigada, senhor presidente. Deferido, aberto a possibilidade de subscrição, e nós vamos para a votação, é isso? Ninguém mais quer usar a palavra? Votação. Senhores, aprovado por unanimidade, com a presença de todos os senhores vereadores. Requerimento de número 354 de 2015 do vereador Carlos Augusto da Rosa. Requer o envio de ofício à bancada catarinense no Senado Federal e na Câmara dos Deputados Federais, solicitando que sejam realizados estudos a fim de criar instrumento legal que permita o repasse de verbas para o Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen, considerando o grande número de acidentes que ocorrem na BR-101, no trecho de Itajaí, criando grande demanda de pacientes de emergência para aquele órgão de saúde, considerando que a empresa concessionária Autopista Litoral tem expressiva arrecadação através da cobrança dos seus pedágios. Muito bem. Senhor presidente, palavra, senhor presidente. À vontade. Em primeiro lugar, pedir licença ao vereador Tony da Grade para falar da Autopista Litoral, porque isso é o primeiro requerimento que eu faço em toda a minha trajetória política, a Autopista Litoral e a NTT. Quero lhe dizer uma recomendação pelo corpo clínico do pronto-socorro do Hospital Marieta. A demanda é muito grande, realmente, quando acontece qualquer acidente, nas nossas BR aí, tudo, claro, centraliza tudo no pronto-socorro do Hospital Marieta. Só que eu falei agora com o Nivaldo e com a irmã Messia, que eles estão fazendo um projeto magnífico, realmente, lá para o pronto-socorro novo, e, claro, estão com uma dificuldade muito grande financeira. E como eu também estou participando agora da comissão do Madre Teresa, foi solicitado, inclusive, para que eu entrasse com este requerimento, pedindo encarecidamente que os nossos deputados federais, os nossos 3 senadores, interligassem essa concessionária que tem
que é da NTT lá, e mais a autopista litoral, para que colabore realmente com a aquisição, tá, okay? Com recursos financeiros, para nós efetuarmos esse trabalho. Porque cada vez que chega a ambulância da autopista litoral, eles largam tudo, claro, um negócio mais emergencial, Vidal Molim, entendeu? Eles têm feito assim, com um trabalho bem eficaz. E nós estamos precisando daquele pronto-socorro, principalmente de maca, de situações assim grandes e relevantes ao setor de saúde. Então, o requerimento eu queria que fosse respaldado por todos os senhores vereadores. Aquele que quisesse sobrescrever o requerimento vai ficar aberto, mas eu acho que, na minha opinião, é de tremenda e espontânea necessidade para todos nós. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Tonho. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos, o público, a imprensa, o Farley, o secretário Arthur de Jesus, presente na sessão. Vereador Carlos Augusto, parabéns pelo requerimento. Vossa Excelência tem todo o direito de cobrar da autopista, é um parceiro, é um amigo. E eu vejo que, com certeza, a autopista litoral, que detém os direitos do pedágio na nossa jurisdição aqui de Itajaí, que usa muito o Hospital Marieta, tem por obrigação, talvez através de algum convênio, de alguma forma, vereador, como Vossa Excelência está pedindo aqui, através da NTT, que é um passo inicial para que possa discutir lá em Joinville, na sede da autopista, com os engenheiros responsáveis, de que forma que a autopista possa contribuir e venha ajudar o Hospital Marieta nessa situação. Vejo que todo acidentado nesse trecho, até próximo ao Balneário Camboriú, Barra Velha nesse trecho, de uma parte vai a Joinville e o resto é tudo a cidade de Itajaí. Então, com certeza, o seu requerimento é muito pertinente. Gostaria de subscrevê-lo, se Vossa Excelência assim o permitir, para que a gente possa obter uma resposta e daí para a frente poder marcar também, como foi feito com a ambiental, uma reunião com a diretoria da autopista, para que esse encaminhamento possa ser encaminhado esse ano ainda, e quem sabe no ano que vem já tem uma parcela de ajuda. O que se ganha, o que a autopista ganha de pedágio a R$ 1,90 ali, é caminhão de dinheiro. Então, uma beiradinha tem que vir para o Marieta. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, em votação. Senhor vereador Lamin, eu quero consertar corrigir a primeira votação. A vereadora Neuza estava presente, eu não vi. Então, consignar, desde a primeira votação, sua presença e consignar que o seu voto foi favorável. E agora também aprovado por unanimidade. Requerimento de número 358 de 2015 da vereadora Neiva Batista Azarias Inácio. Requer envio de ofício para a empresa Oi, Sociedade Anônima, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quantos orelhões estão instalados em Itajaí? Segunda pergunta, quantos estão em pleno funcionamento? Terceira pergunta, qual a periodicidade que os telefones, suas estruturas e o local estão sendo instalados? Esses orelhões passam por manutenção, consertos e revisões? Quarta pergunta, as manutenções e os consertos são efetivados diretamente pela própria operadora da telefonia Oi ou por empresa terceirizada? Caso seja por empresa terceirizada, informar o nome da empresa, seu respectivo endereço e o número de telefone, bem como encaminhar a cópia do contrato firmado. Em discussão, palavra com o proponente. Não. Senhores, em votação.
Senhor vereador Antônio Aldo da Silva. Aprovado por unanimidade. Quero consignar a presença aqui do senhor Edvaldo de Souza, presidente da Associação Moradores Pro Morar 1, Cidade Nova, seja bem-vindo. Do doutor Ivan Macanhã, procurador legislativo, seja bem-vindo. Do suplente vereador já dessa casa por 2 anos, vereador Jusemar Ferreira, hoje diretor de planejamento da Secretaria de Turismo. Eu não vejo ele aqui, mas está consignado. Está aí, Jusemar? Deve estar chegando lá. Seja bem-vindo. A Eliane Aparecida Correia, Elianinha. Está lá, seja bem-vinda, Elianinha. Presidente do Sindicato dos Servidores. O Israel, suplente vereador, também assumiu aqui nessa casa já, não é? Seja bem-vindo, vereador. E o nosso querido Arthur de Jesus, secretário da Agricultura, e que fez a mais bonita festa do colono dos últimos tempos. Sejam todos bem-vindos aqui. Requerimento 359 de 2015 do vereador Antônio Aldo da Silva. Requer envio de ofício para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, solicitando novas vias de acesso, alças de retorno e obras de melhorias e humanização na BR-101, trecho da conexão da rodovia Antônio Raio com a Avenida Vereador Abraão João Francisco, conhecida como Contorno Sul. Com a palavra, senhor presidente. Porão, palavra com o proponente. Senhor presidente, esse requerimento basicamente é o mesmo que será executado no trevo da Jorge Lacerda com a Reinaldo Schmitthausen. Até para informar o público que nos está assistindo, que dependeria de um documento da autopista para que a manutenção daquele local continue pela autopista e tinha uma cláusula no contrato que não dizia isso. Está sendo alterado, chegou hoje ao município que vai devolver a autopista para ver se semana que vem a gente consegue colocar aquela obra em prática lá, já está tudo encaminhado. E esse mesmo retorno aqui no trevo de Brusque, com Antônio Raio, com a Abraão João Francisco, é o mesmo sentido, até porque a altura e o local não tem a rede do gás, da SS Gás no centro, se tornaria uma obra super prática, onde a própria autopista, assim que os engenheiros estiverem ali no local, demarcando essas obras do trevo da Reinaldo Schmitthausen, a gente vai aproveitar, já com esse requerimento aprovado, até gostaria de convidar os vereadores que naquele momento a gente possa se dirigir até o trevo da Antônio Raio, para que com eles, vereadora Neuza, a gente possa ver também, porque o mesmo problema que tem na Reinaldo Schmitthausen, naquele entroncamento, tem aqui no trevo de Brusque, não é diferente. Tenho certeza que essa comunidade, o povo que usa da Itaipava para lá, aquela comunidade também sofre. O pessoal que vem para a Univale, que vai para Brusque, sofre com aquela situação. Então é uma obra que agora, com a execução dessa que vai acontecer no entroncamento da Reinaldo Schmitthausen com a Jorge Lacerda, a mesma obra, vereador Giovanni, seria executada ali. Então, assim que a gente estiver sabendo, no momento em que os engenheiros estiverem fazendo essa demarcação lá, eu gostaria de, até já vou convidar os senhores vereadores, para que a gente possa formar a comissão e discutir aquilo em loco no local, porque é uma obra que não é de grande vulto e tenho certeza que a autopista pode fazer, e no local é só alteração no alargamento da pista central, e está resolvido o problema. Já estive no local com um engenheiro de trânsito que mostrou que aonde ali é diferente da obra que tem lá, isso pode ser executado. Então, pediria o apoio dos senhores vereadores para que, através desse requerimento aprovado, a gente pudesse dar seguimento a essa obra. Obrigado. Muito bem, ainda em discussão, em votação. Isso não tem problema. Isso não. Aham.
O vereador Afonso não está no momento no plenário, é o único ausente, aprovado com o voto de todos os presentes. Requerimento número 355. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada desse requerimento da apreciação desta casa, haja vista que o requerimento ele não está compatível com o que manda o nosso regimento. O nosso regimento, quando se trata de comissão parlamentar de inquérito, ele tem nos seus artigos 80 e seguintes um rito próprio. Não estou aqui para discutir mérito, se o porquê, quais são as razões, quais são os fundamentos que tem esse pedido de CPI. Mas o requerimento em forma de proposição não é a forma adequada, não é o rito adequado para que a gente possa ou não processar este pedido. Então, eu gostaria, muito embora já tenhamos tido aí algum debate antes dessa sessão com relação a esse pedido, eu gostaria de insistir com Vossa Excelência no sentido do respeito ao regimento interno e aquilo que o regimento interno nosso, aprovado há pouco tempo por essa casa, trata dessa matéria. Está em consonância com a legislação, está em consonância com tudo que há das normas do nosso país. Então, nós temos que respeitar, acima de tudo, o nosso regimento, que é o que nos dá o norte do nosso andamento aqui nessa casa. Então, por essa razão, eu quero insistir com Vossa Excelência e pedir, em questão de ordem, que seja retirado de pauta esse requerimento, porque é apenas conforme diz o artigo 82, com a assinatura de 1/3 dos vereadores é que se pode fazer esse tipo de pedido. É isso, Excelência. Pois não. Questão de ordem, presidente. Ainda em questão de ordem. Na condição de proponente e de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência e aos pares a suspensão do trabalho e uma reunião no plenarinho com todos, inclusive com o senhor. Eu acredito que esse é um dos temas que devem ser debatidos, mas temos outros pontos importantes e talvez essa reunião ela seja útil para apreciação ou não da matéria. Então, solicito a suspensão dos trabalhos. Trabalhos suspensos pelo prazo regimental, pedido do líder do Partido dos Trabalhadores e proponente da matéria. Suspensa a sessão. Muito bem, senhores vereadores, reiniciamos os trabalhos. Nós ultrapassamos o prazo regimental, porque os 21 vereadores estavam no plenarinho, e aí não havia necessidade de recomeçar a sessão para, de novo, pedir suspensão do trabalho. Pedimos excusas aos senhores, mas a matéria demandava conversa, análise e tentativa de uma construção. Por isso, demoramos mais do que o normal. Então, agora, retomando o trabalho, a palavra é com o líder do PT, que pediu a suspensão, para que se manifeste a respeito da suspensão. Obrigado, presidente, senhores vereadores, público presente hoje no plenário. Bom, trata-se da criação de uma CPI, então, certamente é um tema polêmico, um tema que gera debate, ainda mais num momento como esse, que a gente vem enfrentando tudo o que está acontecendo na cidade. Não existe aqui, e isso tem que ficar muito claro, CPI de oposição ou CPI de situação. CPI é CPI, vereador. Ou é ou não é, né, presidente? Então, assim, eu tenho duas propostas aqui. Mas o senhor só fala a respeito da suspensão nesse momento? Eu já lhe concedo oportunidade. Não, então eu estou satisfeito com a suspensão, sim. Muito obrigado, alcançou o desiderato, muito bem. Eu tenho que me manifestar sobre a questão de ordem do vereador Fabrício Marinho, não é que pede a não submissão do requerimento ao plenário, e a questão de ordem de Vossa Excelência, um dos autores da matéria, para que seja submetida a plenário. Eu apenas gostaria de confirmar com Vossa Excelência, que é um dos autores da matéria, se Vossa Excelência, nesse momento, tem as 7 assinaturas necessárias para a instalação da CPI.
Presidente, as 7 assinaturas seriam necessárias para uma abertura automática. Sei, o senhor não tem Agora, o essa... plenário ele é um requerimento direcionado ao vereador, plenário eu sei. para que Eu as só assinaturas perguntei se o sejam senhor tem as expostas 7. aqui. Só quero evitar. Só perguntei se o senhor, nesse momento, para deixar claro. Não se o senhor tem as 7 o senhor assinaturas. tem 6 Temos assinaturas. 6 assinaturas até esse Pois não. momento. Ok. Então, o vereador Fabrício diz que, pelo entendimento do nosso regimento, e ele invocou o regimento, especialmente, me corrija se eu estiver errado, o artigo 82, o vereador diz que esse requerimento tem uma tratativa específica, fixada no regimento, de que ele tem que ser dirigido ao presidente da casa, não ao presidente da mesa, e que ele tem que estar assinado com 1/3 dos vereadores. Diz também que ele tem vícios fundamentais de proposição, que especificamente é a direção do requerimento e a ausência nele do prazo previsto na parte final da cabeça do artigo 82, que trata do prazo máximo de funcionamento da CPI. Eu observo que o requerimento 355, aqui em minhas mãos, é endereçado ao presidente da mesa, entrou como um requerimento no sistema, recebeu o número, portanto, utilizando a senha e a assinatura do vereador Tiago. O nosso sistema, a partir de poucos dias, exigirá que os nominados também deem a sua aquiescência, o que não acontece hoje. O requerimento é à mesa e diz que ele quer que seja instalada uma CPI para apurar conduta dos agentes públicos e políticos supostamente envolvidos no escândalo de corrupção que o GAECO tem levantado na operação denominada parada obrigatória. E também quer que essa CPI apure a questão dos prejuízos sofridos pelo município. Eu vou tratar das duas questões de ordem na mesma oportunidade, eu vou decidir as duas. O nosso regimento diz que o requerimento de formação de comissão parlamentar de inquérito, subscrito por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, dirigido à presidência da Casa, deverá indicar necessariamente a finalidade devidamente fundamentada e o prazo de funcionamento, que não poderá ser superior a 60 dias, prorrogáveis por mais 45. O artigo 25, 2 e 3 do nosso regimento diz que compete ao presidente, 2, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos relativos e administrativos da Câmara, e o 3, interpretar e fazer cumprir o regimento. É uma decisão solitária minha. O artigo 92, por outro lado, me direciona para o fato de que ao plenário incumbe deliberar sobre todas as proposições que lhe foram submetidas pelo presidente. Então, ou eu acato a questão de ordem e retiro da deliberação do plenário, ou acato a sua questão de ordem e submeto a deliberação do plenário. Eu já analisei o aspecto material da propositura e eu preciso decidir e vou criar um precedente, porque é a primeira decisão após o novo regimento. Por isso, eu preciso fazer de forma sustentada e objetivando, acima de tudo, o bem comum e a finalidade maior dessa casa, que é a construção de legislação e de dar um norte para a população de Itajaí, de se fazer representar. Por isso, a minha decisão não está vinculada ao mérito da CPI. Não me importo, como presidente dessa casa, com o mérito da CPI. Me importo com o procedimento, porque a mim cabe depois responder à sociedade e aos organismos de controle externo por esta decisão de procedimento. Muitos vereadores defendem uma tese, defendem outra, como eu disse, a decisão é do presidente. E nós temos aqui um mandado de segurança, em que foi o relator o ministro Celso de Mello, que diz que
A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento, especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos, não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso. No Congresso, mas aqui é referenciado. Que não dispõe de qualquer parcela do poder para deslocar para o plenário das casas legislativas a decisão final sobre a efetiva criação de determinada CPI, sob pena de frustrar e nulificar de modo inaceitável e arbitrário o exercício pelo Poder Legislativo e pelas minorias que o integram do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente aqueles na esfera orgânica do poder do Executivo. A rejeição de ato de criação de comissão parlamentar de inquérito pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressiva votação majoritária, proferida em sede de recurso deposto pelo líder do partido político, que compõe a maioria do Congresso, não tem o condão de justificar a frustração do direito de investigar que a própria Constituição da República outorga às minorias que atuam na Casa Legislativa. Assim, o ministro, que é um emérito professor, diz que a CPI o requerimento de CPI não deve ir para plenário, porque ir para plenário significa sujeitar a minoria à posição, à disposição e à pressão e à condição da maioria. E que ela, se ela cumprir o regimento que exige aquelas prerrogativas para poder funcionar, ela tem que ser instalada sem que se submeta a minoria à maioria. Por esta decisão do Celso de Mello, nós rejeitaríamos, não é, a ida para o plenário do requerimento. A mesma linha de raciocínio está numa decisão também, numa ação direta de inconstitucionalidade, lá de São Paulo, aqui do Supremo Tribunal Federal, em que dizia o ministro Eros Grau, a garantia de instalação da CPI independe de deliberação de plenário, seja na Câmara, no Senado ou na Assembleia Legislativa procedente. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembleia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos no âmbito da União, no que determina o artigo 58 da Constituição Federal de 88. Eros Grau também diz que não deve ir para plenário. O nosso regimento diz que o requerimento tem que ser dirigido ao presidente da Câmara e não da mesa, embora sejam as duas pessoas, as instituições são diferentes, as instâncias são diferentes, e que ela deve conter também uma questão do prazo. Pois bem, eu tenho um parecer de um jurista lá do Nordeste, não tão famoso quanto os senhores ministros do STF, em que, em determinado momento, ele diz que entendemos que acertado é o entendimento de que o quórum para instauração do instrumento investigatório, que é a CPI, deva ser de 1/3, independentemente de apreciação plenária. Prega a Constituição no seu artigo 58, parágrafo 3º. Não fez menção da possibilidade, diz ele, que a Constituição não fez menção da possibilidade de deliberação do plenário, não podendo o legislador infraconstitucional inovar. A norma estampada na Carta Política tem o condão de possibilitar a minoria de exercer controle sobre a maioria. Esse entendimento é do professor Edmar Gomes da Silva, da Unidesc, especialista em Direito, professor, emérito professor. Pois bem, vamos ver se o requerimento, então, estaria na forma do regimento. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu também sou proponente desse requerimento e eu vi que o vereador Tiago ficou meio acuado, mas a questão formal, se for o caso, que eu acho que o senhor vai discutir mais... Se a senhora não me interromper, eu continuo. Não, eu continuo porque eu estou decidindo as questões que já foram feitas. Depois a senhora faz outra questão de ordem, se for o caso. Agora eu estou decidindo as duas. Então, vamos ver se o seu requerimento aqui atende os requisitos do nosso regimento interno. Ele tem um problema. O requerimento foi dirigido ao presidente da mesa e não ao presidente da casa. Primeiro problema. E ele tem um segundo problema. Ele não diz aqui que o prazo pode ser por 60 dias. Eu vou fazer a interpretação que me cabe fazer. E por ela eu responderei sempre. Não tem problema e nunca tive problema de cumprir com a minha função nesses momentos, especialmente nesses momentos difíceis. Então, vamos lá. Artigo 82. O requerimento de formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, subscrito por no mínimo 1/3 dos vereadores, dirigido à presidência da Casa,
deverá indicar necessariamente a finalidade, está indicado, e o prazo que não está indicado. Eu considero que o fato do requerimento estar dirigido ao presidente da mesa e não ao presidente da casa é de menor importância. Ele não pode ser ser pensado por mim como motivador do trancamento do pedido de CPI ou da não submissão dela ao plenário. Não posso fazer isso. Defendo essa casa e defendo a cidade e não posso me valer de subterfúgios tecnicistas. O requerimento poderia muito bem ser dirigido ao presidente da mesa, ao presidente da casa, que nós dois se confundem, é difícil para o vereador, nesse momento, identificar. Eu considero, interpreto, que não há necessariamente irregularidade capaz de trancar esse requerimento com relação à direção do requerimento, que foi, como eu disse, dirigido ao presidente da mesa, quando deveria ser ao presidente da casa. Resta ultrapassarmos, para decidir se ele vai ou não ao plenário, a questão do prazo. Diz o artigo 82, na parte final, que o prazo deverá indicar o requerimento a finalidade devidamente fundamentada, de finalidade fundamentada é fogo, mas está aqui, e o prazo de funcionamento que não poderá ser superior a 60 dias. Não está isso no regimento, não está isso no requerimento, os 60 dias. Mas, olha, se eles tivessem colocado no requerimento que queriam investigar por 90 dias, eu era obrigado a indeferir. Porque o regimento diz que não pode ser superior a 60 dias. Se não está, eu pressuponho e posso entender de que eles acatam os 60 dias e que não poderá ser superior a 60 dias mesmo. E também não vou me valer deste aspecto para negar seguimento a este requerimento. Se eu, então, decidir que o requerimento pode ser submetido a plenário, resta eu decidir se, pela aplicação da Constituição e da norma da lei orgânica e do nosso regimento, deva ou não ele ser dirigido ao plenário. E essa decisão vai servir de precedente para o resto da vida aqui em Itajaí. Bom, nós estamos numa casa legislativa. Cada vereador que está aqui representa uma parcela da comunidade. Homens e mulheres que estão aqui são líderes, são políticos, e políticos que lideram o povo não podem fugir do debate. Não tem como fugir do debate. O discurso deste debate, do manejo político desse debate, hoje em Itajaí, pertence à oposição. Por quê? Porque os delitos investigados pelo GAECO se deram no âmbito do governo. Nós não temos como ultrapassar esse fato, nem como negá-lo. Nós devemos aguardar os fatos. Devemos ter altruísmo, devemos ter paciência e espírito público. E não podemos fugir do debate. Não vou me agarrar a tecnicismo para evitar que nessa casa se debata qualquer requerimento de qualquer vereador. Há 5 minutos eu levei o maior puxão de orelha de um vereador dessa casa, porque propus a redução de 21 vereadores para 12. Não vou me manifestar quanto ao mérito da minha proposição, porque não vou usar do meu cargo para me vender. Mas eu sou um vereador, como qualquer um dessa casa, e tenho o direito de propor aquilo que considero justo, adequado, e que eu respondo pelo que proponho. O vereador Mafra levou outro pito, porque fez um outro projeto de lei. E eu defendo o direito do vereador Mafra, posso não concordar com ele, mas defendo o direito do vereador Mafra a fazer o requerimento. Como defenderei sempre qualquer vereador dessa casa, em qualquer proposição que não seja imoral, antiética ou que vá contra os interesses do povo de Itajaí. Por isso, eu decido a questão de ordem e submeto o requerimento à apreciação do plenário. Requerimento 355 de 2015 dos vereadores Tiago da Silva Morastone, Ana Carolina Cristofolini Martins, vereador e professor José Acácio da Rocha, vereador Giovanni Félix e vereador Oswaldo Olávio Mafra. Requerem à mesa diretora a abertura de comissão parlamentar de inquérito nos termos do artigo 80 e seguintes do Regimento Interno, bem como no artigo 18, inciso 18, da Lei Orgânica Municipal,
a fim de que sejam apurados os fatos investigados pela GAECO na Operação Parada Obrigatória, a qual envolvem servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, agentes públicos, bem como danos ao erário público, conforme amplamente noticiado pela imprensa local. O presente requerimento tem por finalidade apurar a conduta dos agentes públicos e políticos supostamente envolvidos no escândalo de corrupção e ainda os valores dos prejuízos sofridos pelos cofres do município. Palavra com o proponente. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, deixe-me parabenizá-lo pela decisão. Realmente é um momento difícil para a Câmara de Vereadores, para o Pleno da Câmara de Vereadores, para a cidade de Itajaí. O município enfrenta um momento político difícil, a exemplo do que vem acontecendo no nosso país, a exemplo do que vem acontecendo na política como um todo, desacreditada, cada vez mais repudiada pela população, porque são inúmeros os esquemas e denúncias e fatos cada vez mais que tomam as notícias de jornal. Esse pedido de CPI, que foi inicialmente proposto pelos 4 vereadores de oposição, mais o vereador Dedé e o vereador Mafra, ele não é um pedido de CPI de oposição. Não existe CPI de oposição ou CPI de situação. CPI é CPI. Ou se investiga ou não se investiga. Aqui, essa casa tem hoje uma oportunidade de cumprir com o seu papel. Nós somos o poder fiscalizador, nós somos o poder legislativo. Enquanto o judiciário se manifesta através do GAECO, através do Ministério Público, através do processo inicial que corre na Justiça, enquanto o Poder Executivo abriu uma sindicância para investigar, para apurar os fatos, seria lamentável que a Câmara de Vereadores, o poder fiscalizador, não cumprisse com o seu papel. Esse aqui, senhor presidente, meu querido comandante dessa casa, deve ser um ato da Câmara de Vereadores. Em nenhum momento tentou-se passar por cima ou tenta-se buscar a paternidade disso. Acho que o pai dessa criança tem que ser o plenário, o conjunto de vereadores, é o que a população de Itajaí espera, é o que a comunidade de Itajaí espera de todos nós, que a gente faça o nosso papel. De nenhuma forma isso aqui deve servir para desgastes de vereador, do governo, da situação, da oposição. Isso aqui é um papel nosso. Esse é um abacaxi que a gente tem para descascar. É aquilo que eu falei anteriormente, nós já temos os nossos, muitas vezes a gente busca outros que não são os nossos. Esse aqui é um abacaxi para se descascar. É uma situação delicada? Claro que é. Mas ela é uma situação necessária porque a opinião pública ela cobra isso de todos nós. Se não somente de vocês, vereadores da situação, os vereadores de oposição, eles são extremamente cobrados. Extremamente cobrados. As pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo e elas querem de nós uma posição, de nós vereadores de oposição, mas de nós vereadores, acima de tudo. Legisladores, fiscalizadores. Então, senhores, fica o pedido de apoio, e se a liderança do governo quiser, a gente ainda pode voltar a conversar, construir isso. Isso tem que ser uma pauta coletiva da Câmara de Vereadores. Vereadora Ana, eu gostaria de lhe ouvir também, por favor. Obrigado, presidente. Pois não. Ainda palavra livre. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem antes que continuasse o debate. Posso? Pois não. À vontade. Presidente, uma dúvida regimental. Se acontecer desse requerimento ser rejeitado, ele poderá voltar com o mesmo teor ainda nesse período legislativo? Ou somente no próximo período legislativo? Não. Só para o próximo. Somente para o próximo período. Obrigado. O senhor está em aberto. A palavra, senhor presidente, eu vou fazer o uso da tribuna. Senhores, boa noite. Senhores vereadores, senhor presidente. Gostaria aqui de público lhe prestigiar por fazer o seu papel como presidente da casa, tentando temporizar a situação, trabalhando como mediador e também como magistrado, fazendo de forma parcial e fazendo o regime interno ser funcional. Eu agradeço a todos a presença, eu sei que é complicado vir às vezes na Câmara de Vereadores, mas eu gostaria de me dirigir hoje aos senhores vereadores. Quando eu fui fazer o pedido da assinatura para que a gente não precisasse trazer esse requerimento para ser apreciado em plenário, muitos me disseram o seguinte: Ana, para que tu queres fazer o trabalho da GAECO?
Tu achas que tu vai fazer melhor a investigação do que a própria polícia? Senhores, nós não estamos também aqui, Ana, mas o Zé já está lá encarcerado. Isso aqui não tem a ver com o Zé. Isso aqui não é centralizado a uma pessoa, é centralizado num órgão. Um órgão bagunçado. A oposição aguardou por 28 dias o seu prefeito se manifestar. Nós esperávamos que ele fizesse isso, mas ele não fez. Se ele não fez, é da nossa responsabilidade fazer. Hoje eu estava assistindo na televisão, eles chamaram um agente de trânsito para falar da questão dos cavalos nas ruas. O Andrade, na hora que recebeu a entrevista, disse que a Codetran não tinha nada a ver com isso. A Codetran tem a ver com isso. O Código Animal já existe desde 2009. A FAMAI, um pouco antes da entrevista, falou sobre isso e a Codetran tentou desmentir. Eles nem sabem o que eles estão fazendo, senhores. Eles não sabem. A questão das multas. Os temporizadores, existe uma lei que diz que semáforo com temporizador tem que ter cuidado. Tem 4 mil multas lá para serem analisadas por conta disso. Essa lei já existe há muitos anos, mas a Codetran não observou a lei. A casa está bagunçada, senhores. Algo precisa ser feito. Sumiram-se 715 motos do pátio e ninguém viu. O contrato, o repasse não está sendo feito há 2 anos e ninguém viu. E vocês acham, senhores, que essa casa não tem que botar o dedo na ferida? Tem. Tem que mexer na Secretaria de Segurança Pública com foco na Codetran. Tem que fazer ser respeitados. Os agentes de trânsito estão na rua passando vergonha, sendo chamados de corruptos, sendo chamados de ladrão. Eles não têm nada a ver com isso, senhores. Eles estão fazendo o papel deles. Alguns sem vergonha. Alguns sem vergonha lá dentro que está pagando. Nós temos que investigar. Essa casa é feita para isso, senhores. De nada adianta reduzir salário, de nada adianta reduzir o número de vereadores se quando o trabalho chega para a gente não assume esse compromisso. Peço, senhores, encarecidamente, que isso não seja da oposição. Peço que vocês subscrevam esse requerimento. Que essa CPI, mais uma vez, saia em nome dessa casa. Se eu fosse do PP, eu proporia e também seria a primeira a assinar. Porque quem não deve, senhores, não teme. Era isso. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, por favor, vereador. Professora Cássio. Quero iniciar minha fala dando os parabéns ao nosso presidente da casa pela aula de direito que ele deu aqui para nós, né? E sendo um cara muito equilibrado nas suas falas e também sendo muito neutro na sua escolha. E vamos agora aqui para a nossa CPI, onde essa informação não é a oposição que quer essa informação, é a comunidade de Itajaí que quer essa informação, né? Nós não estamos atropelando aqui o GAECO. Nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalizador, onde todos nós aqui fomos votados e somos representando o povo para saber onde é que está indo esse nosso dinheiro público. Que nós estamos vendo que o nosso município, infelizmente, como bem falou a vereadora Ana Carolina, perdeu o controle da direção. Onde você vê o pessoal hoje falando mal do pessoal que trabalha na Codetran, pensando que eles que são os culpados. Onde eles são, infelizmente, eles são mandados, tem as pessoas lá em cima que comandam eles. E hoje eu tenho o meu gabinete móvel, vou nos bairros, e eles estão falando mal do pessoal do Codetran, que faz o trânsito. E não é isso que está acontecendo. A culpa não é deles. Eu tenho amigos meus que trabalham no Codetran, que estão me cobrando isso. Então, eu quero deixar bem claro a toda a comunidade de Itajaí que a culpa não é do pessoal do Codetran. Tá? Então, a nossa CPI aqui, que vai para a votação no dia de hoje, e espero que todos os vereadores possam votar a favor, e é bem assim como o vereador Tiago falou, não é a CPI da oposição e nem da situação. Isso aqui é uma CPI do povo, da nossa comunidade, daquele povo que trabalha durante o dia a dia, daquele amigo que o ano passado eu fui um dos vereadores que fiquei 30 dias na Ercílio Luz com a minha barraquinha lá, colhendo assinatura, colhendo multas, porque eu vi que alguma coisa estava de errado naquele momento, que era muita multa num tempo muito curto. Uma coisa que nunca aconteceu em Itajaí. Em 3 meses aconteceu aquele absurdo. Eu fui o único vereador que fui para a rua colher assinatura. E o povo me cobrava. E bem como a vereadora Ana falou, temos uma lei que eles nem sabem que existe, que não pode multar se não tiver temporizador nos semáforos. Então são tantos absurdos nesse governo municipal
que é complicado. Que é complicado para a gente ser vereador, porque quando se fala em político, vai tudo para a mesma vala. Depende da situação, da oposição, é assim que é visto o político lá fora. Tá? Então, eu quero pedir aos vereadores que possam votar a favor da CPI, onde não vai ser da oposição nem da situação, e sim da comunidade de Itajaí. Era isso, presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão, Palavra. vereador Cleito. Presidente Ana Carolina, eu quero me dirigir ao Tiago. Vereador Tiago, eu estou aqui pensando, Vossa Excelência sabe mais do que ninguém, né? Meu irmão, meu amigo, sabe da minha intenção também, e eu acho que de todos os vereadores, da vontade que a gente também tem de poder estar investigando essa situação. O que cabe aqui hoje, uma reflexão, e que eu quero passar a fazer um pedido fraternal a Vossa Excelência. Segure. Retire hoje esse requerimento, porque esse requerimento, quer queira ou não, ele traz uma insegurança jurídica enorme. Tiago, qualquer que seja a decisão da abertura ou não, da instauração ou não dessa comissão parlamentar, isso vai ser discutido depois da Justiça. Se for rejeitado, Vossa Excelência vai poder entrar lá, né, pedindo a anulação dessa sessão. Se for aprovado, eu já tenho conhecimento que vai ter vereador aqui que vai entrar na Justiça pedindo a anulação dessa sessão. Então, em nome da segurança jurídica e em nome da construção, porque se for rejeitado, não vai poder mais voltar nenhum pedido de investigação para essa casa sobre esse tema. Se for rejeitado, não volta mais. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, fraternalmente, retire hoje, construa de forma mais correta, né, daqui a uma semana, faça com que... Presidente, por favor, eu quero pedir... Vamos respeitar o vereador, por favor. Obrigado. Tiago, Por então eu favor, quero fazer esse favor. pedido a Vossa Excelência. Retire hoje, para que a gente possa estar analisando, construindo de uma forma... Vossa Excelência e os vereadores, 21 vereadores aqui, sabem do erro. Eu assinei um pedido de CPI que, na verdade, depois acabaram retirando. Formalmente estava correto. Formalmente, com prazo determinado, com tudo pronto, como deveria ser o entendimento. Infelizmente, né, retiraram aquele pedido ali que estava da forma correta. E eu não quero correr na insegurança jurídica. E eu sei que Vossa Excelência sabe do que eu estou falando e entende que é o correto. Então, te peço, né, eu gostaria que haja essa... E hoje teve testemunha para a vereadora Ana Carolina também, testemunhando a favor do que eu estou te falando. Mas eu gostaria que isso fosse da forma correta construída. Não foi. Todos os senhores vereadores aqui sabem do que aconteceu quinta-feira passada, do que aconteceu sexta, do que aconteceu hoje, durante a deliberação. E para que haja a unidade dessa Casa Legislativa, eu te peço, segura esse teu requerimento, sem nenhuma pressão no sentido de que já seja acordado por antecipação, construa isso com calma. Sou parceiro. Me permita uma construção. parte, vereador? Não, Vossa Excelência já vai ter a palavra, né? Não, José. Não dá eu mais. lhe permito a parte. Não dá mais. Dá Mas mais. então, vereador Tiago, é o pedido que eu lhe faço. Vou pedir para que outro vereador faça a gentileza de pedir e lhe concedo a parte. Mas segure isso para que a gente possa construir da melhor maneira possível. Muito bem. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação. A palavra, senhor presidente. Dá a parte para o vereador Tiago. Obrigado, vereadora, pela sua gentileza, vereador Cleiton. Na verdade, é em nome da transparência que a gente apresenta esse pedido. Não tem problema nenhum em ele ser apreciado hoje, ou na quinta, ou na terça. Eu acredito que o interessante é que seja apreciado por todos os vereadores, que esse seja um movimento da Câmara de Vereadores. Mas a retirada, ela passa das minhas atribuições. Eu deixo isso ao pleno de vereadores, que se quiserem novamente se reunir e chegar a um consenso, que assim seja. Mas o próprio vereador Paulinho, líder do governo, pediu que fosse colocado sob apreciação hoje. Então, fica difícil a retirada nesse sentido, né? Muito bem. Senhores, em votação. Olha, eu respeito a opinião de vocês todos, mas, por favor, não se excedam. Só isso.
Calma, pessoal, por favor. Vamos respeitar os senhores vereadores. Nós estamos indo muito bem. Até agora, muito bem. Vou encerrar a votação. Senhores vereadores, encerrada a votação, 7 senhores vereadores votaram favoráveis. Vereadora Ana, vereador Giovanni, vereador Lamin, vereador Oswaldo Mafra, vereador José Cássio da Rocha, Márcio José Gonçalves e Tiago da Silva Morastori. 12 vereadores votaram contrários. Senhores vereadores, Carlos Augusto da Rosa, Fabrício Marinho, Neiva Batista Zarias, Rafael Desidério, Vanderlei Dalmolin. Senhores, por gentileza, respeitem. Antônio Alda Silva, Cleito Bachau e Fernando Pegorini, Nabor Afonso Arruda Coelho, Neuza Maria Geraldi, Paulo Manuel Vicente e Vinícius Amorim. Um senhor vereador se absteve, o senhor Maurílio Moraes. O requerimento foi rejeitado. Declaração de voto, senhor presidente. Foi não. Senhor presidente, declaração de voto. Foi não. Senhor presidente, eu votei equivocadamente. Eu votei, o meu objetivo ali era votar contrário a esta CPI e eu me equivoquei. Muito Mas bem. quero respeito à opinião de vocês. E Senhores, quero por gentileza. aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, que me falta, para explicar aos senhores que não adianta bater em morto. Nós já temos a Polícia Civil, nós temos a polícia, o GAECO, temos o Ministério Público investigando. Eu votaria favorável. Eu votaria favorável. Senhores, por gentileza. Senhor presidente, eu pedia a Vossa Excelência que segurasse meu tempo lá, que eu quero falar. Nós vamos consignar o seu voto, então, vereador. Não, mas eu quero falar, senhor presidente. Pois não, fica à vontade. Está segurado o senhor. Eu Volta o tempo respeito a do opinião vereador. de vocês. Senhores. Assim, ó. Calma. Pessoal. Não Calma, senhor. calma. Não estou no senhor. Tá? Senhores, Não vim respeito pra o cá vereador pra fazer Lamin, tem uma politicagem, história. tá? Vereador Lamin. Esses fatos já ocorreram já há mais de 30 dias. Tá? E no dia seguinte, que essas matérias foram vinculadas na imprensa, já eram para ter sido tomado providência e não tomaram. Então agora, depois de 30 dias, Senhores, que o GAECO avançou nas investigações, já prenderam pessoas, o Ministério Público já ofereceu denúncia, né? Fazer politicagem, demagogia, eu acho uma falta de respeito até com a nossa comunidade. Tá? Muito bem. Então, Muito bem. Eu queria consignar o meu voto contrário. Muito bem, está consignado o seu voto contrário. Obrigado, presidente. Pois não. Vereador. Senhores, calma. Vereador, eu vou encerrar. Declaração de voto, Pois não. presidente. Presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua sobriedade na decisão, aos senhores vereadores pelo livre-arbítrio na escolha, aqueles que votaram favoravelmente, os vereadores de oposição, vereador Dedé, vereador Mafra, que já haviam se manifestado. Agradeço o carinho, a confiança para conosco, para com a cidade de Itajaí. Lamento profundamente a rejeição, mas, infelizmente, essa é a democracia, e é assim que se escolhe os rumos da nossa cidade. Parabéns pela sobriedade, vereador. Obrigado, parabéns. presidente. Cresce no meu conceito. Senhores, encerrado o expediente. Uso da tribuna. O vereador Laudelino Presidente. Lamin terá o tempo de 5 minutos para o uso da tribuna. Vereadora Ana, assume para mim, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, com muito respeito, e parabenizar o vereador Luiz Carlos Pissetti pela decisão sábia que tomou. Quero cumprimentar cada um dos senhores Vamos sair, depois que ele falar, nós voltamos. que bateram palma, né? E trazer esse assunto à discussão é interessante, é importante, né? Agora, eu vejo que não é um momento oportuno e, infelizmente, estes são os fatos. Eu que já fui delegado de polícia, de Tijucas, de São João Batista,
de Canelinhas, de Major Gessino, já fui comandante do trânsito, fui diretor do presídio, eu domino, graças a Deus, muito bem a área de direito, tenho experiência. Aí eu pergunto para o senhor, quem daqui dos senhores vereadores que tem a capacidade ou técnicas de poder investigativo? Quem? Me aponte um. Me aponte um. Esta casa não teria que arcar com mais recursos financeiros para contratar uma equipe técnica para avançar nesse processo? Agora, depois já de mais de 30 dias? Então, é isso, gente. Deixa que o Ministério Público já fez a denúncia, o GAECO continua as investigações, a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim. Então, deixamos nas mãos deles, que com certeza estão bem encaminhadas. Mas eu estive hoje no CODETRAN e, com muita tristeza, eu que fui sargento da Polícia Militar, trabalhei dentro de uma corporação onde se usa farda, é muito triste, dolorido você ser achincalhado, não é? Como eu também já passei por situações que o nosso CODETRAN, a Coordenadoria de Trânsito, está passando. Eu me refiro aos agentes de trânsito, pais de família, mães de famílias, que estão sendo achincalhados por pessoas que talvez não tenham o mínimo conhecimento, que eles que estão na rua não têm o mínimo da culpa do que aconteceu. Os fatos cometidos pelo Zé do CODETRAN e por outros funcionários, eles não podem pagar esse preço, gente. Então, até a mídia falada, escrita, televisada, eles colocam pessoas que não são agentes, como, por exemplo, o William. O William não é agente de trânsito. O William é consultor técnico. Ele está lá, ocupando o cargo de diretor, mas é consultor técnico, então não é agente de trânsito. E o nosso agente de trânsito, quer queira, quer não queira, eles que estão na rua, eles não têm culpa de, muitas vezes, não tratar bem o cidadão, não se comportar de uma maneira como deveriam, Temos que perdoar porque o seu comando talvez esteja invertendo os valores. Então, eu queria fazer um pedido à nossa sociedade, que não misturassem as coisas, que olhassem os senhores e as senhoras, agentes da autoridade de trânsito, com carinho, com respeito, porque eles não têm culpa alguma das gafes que foram cometidas. E não podemos dizer que houve ali atrocidades mesmo de delito, de desvio de recursos, disso e daquilo. Não podemos fugir da realidade, não. E eu não compactuo com isso. Não compactuo, não. Agora, não posso concordar com a nossa sociedade, tendo essa visão, olhando para um agente de trânsito. Não pode. Então, acho que os valores estão invertidos. Quem cometeu esses delitos, quem supostamente cometeu esses delitos, foram pessoas que não fazem parte do CODETRAN. O Zé, o que o Zé entende de segurança? O William é consultor técnico. Então, não é o agente de trânsito que cometeu, supostamente, esses desvios de recursos, essas 700 motos, esses problemas com o pátio, tal, etc., que o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o GAECO, está investigando e com bastante seriedade, e tomara que não passe nada. Tomara que todos que compactuaram com desvio de recursos públicos, com todos atos ilegais, que pagasse e tivesse as penas a eles julgadas pelo Poder Judiciário. Muito obrigado. O próximo vereador é o vereador Rafael Desideiro. Na sua ausência, a vereadora Ana Carolina Martins. Boa noite a todos. Eu até, sinceramente, fui pega de surpresa com essa votação. Eu acreditava que, por conta do apelo da comunidade, eu veria os senhores vereadores que têm esse enfrentamento nas ruas, que sabem como está ruim a moral do político hoje em dia,
votariam favorável a essa CPI. Até porque essa CPI ela tem 5 integrantes. Desses 5, 3 cadeiras garantidas eram da base do governo. 3. Uma seria da oposição, outra seria dos partidos de minoria que se encaixam de gente do governo também. Então, querendo ou não querendo, nós íamos acompanhar o processo, nós daríamos uma resposta para a comunidade, porque os problemas vão muito além. Muito além. E eu repito aqui, se a Secretaria de Segurança Pública não tem competência para ver que faltaram 715 motos no pátio, que é de responsabilidade dela, se ela não teve competência de ver que 17% por 2 anos não entraram nos cofres públicos, o que mais que ela não pode ver? O que mais que ela não quer dizer? Precisou GAECO, senhores. Precisou GAECO numa investigação intensa há mais de 1 ano para fazer isso, e essa casa não se posiciona. Essa casa não se posiciona, essa casa é uma vergonha. É uma vergonha. Eu me envergonho. Eu me envergonho e eu não me compactuo com situações que nem essa, de negar uma investigação, se cabe a nós fiscalizarmos. Senhores vereadores, nome de rua. Senhores vereadores, tapar buraco. Não, senhores vereadores, fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro público. Se vocês não querem fiscalizar, pelo menos escute o que o povo quer. E o povo quer isso, senhores. Eles querem transparência. Estão de saco cheio do que está acontecendo. Que resposta que a gente dá? Virar as costas para o povo? Essa é a resposta que essa casa deu hoje. Essa é a resposta. Eu quero dizer para os senhores vereadores que votaram favoráveis que eu vou respeitar a decisão deles. Que isso aqui é democrático. Eu não vou entrar na justiça porque sei que não tem esse direito. Mas vou dizer aqui com bastante tranquilidade. Abandone seus cargos. Vou assumir uma secretaria, seus puxa-saco. Só defendendo o governo. Só estão defendendo o governo. O salário de um vereador é quase igual ao do secretário. Vão ser secretário, vão ganhar cargo no governo. Aqui, senhores, vocês têm que fiscalizar. Vocês não têm que ser amigo do prefeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não é na roda, não é no churrasco, não é no dominó. Aqui vocês têm que fiscalizar. Não adianta reduzir vereador, não adianta reduzir salário se nós estamos trabalhando aqui e não fizemos nosso trabalho. Eu tenho N coisas para dizer. N coisas para dizer. Tamanha incompetência. Hoje quem está sofrendo, senhores, vocês acham que é quem? Quem está sofrendo hoje, senhores, são os agentes da Codetran. Injustamente sendo julgados como corruptos, como ladrões na rua. E eu não vi a senhora secretária, do qual essa Câmara está defendendo e protegendo, e na defesa desses senhores. Ela deveria ter dito. Ela deveria ter mostrado de onde está. Como ela não fez, quem poderia fazer? Nós. Nós poderíamos fazer. Nós poderíamos abrir essa CPI, mostrar o que está certo, mostrar o que está errado. Sabe por quê, senhores? Novamente, quem não deve não teme. Quem não deve não teme. O prefeito teme muito, que a verdade seja dita. A senhora secretária teme muito e alguns vereadores, pelo jeito, temem também. Temem também. Então, a cada um responda por suas atitudes. A minha, senhores, nesse momento, envergonhada, peço desculpa para vocês, mas eu sei o que eu fiz. Eu tentei. Nós vamos tentar fazer uma fiscalização por fora sobre o que está acontecendo, mas saio daqui numa tranquilidade e com a consciência leve. Porque o meu papel eu estou tentando fazer. Infelizmente, depende de alguns, mas estou tentando. Vocês podem contar comigo, principalmente os agentes do Codetran, nesse momento tão difícil. Meu boa noite, meu muito obrigada. Carlos Augusto da Rosa. Vereador Cleito Luiz Batschauer não se encontra. Vereador Tiago da Silva Morastone. Vai, Tiago. Isso aí mesmo, Tiago. Onde é que está o vereador, Tiago? Bora trocar a garota. Parabéns aos 6. Os 6 que provaram pelo menos a esperança. Boa noite,
minha querida vereadora Ana Carolina, ora presidente, vereadora Neuza, secretária, lhe saudando, saúdo a todos vereadores, vereadoras presentes no plenário, saúdo em especial a comunidade, a imprensa, que hoje está aqui presente, e a todos que nos acompanham em casa, através da TV Câmara, através da internet. Senhoras e senhores, eu, há poucos dias atrás, no Dia do Advogado, ocupei essa tribuna e trouxe um pensamento de Rui Barbosa, que dizia que maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, hoje me sinto feliz duplamente aqui, apesar da derrota. Me sinto feliz porque cumpri meu papel e me sinto feliz porque lutei para que a transparência ocorresse. Não vou fazer juízo de valores a respeito dos vereadores. Acho que cada um aqui tem o seu livre-arbítrio, tem a sua condição para tomar as decisões. Aí, concordo, está certo. Aqui é uma casa de representação no ato de representar, mas de representar a comunidade, mas muitas vezes parece mais uma atividade circense, um ato de representar como se fôssemos atores. Na verdade, não é isso. Senhores, dias atrás, semanas atrás, o prefeito Jandir Bellini ocupou a tela da televisão para falar que estava sem paciência. Ele falou que estava sem paciência e a gente começa a compreender os motivos da falta de paciência dele. Mas eu quero dizer que eu compartilho de um sentimento, talvez não seja da falta de paciência, mas o sentimento da decepção com o processo político, da decepção com a forma como a política está sendo tratada. Nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, senhores, o pior momento, vereadora Ana Carolina, da história do país, da história política do país. O que está se enfrentando a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, em qualquer um dos estados e municípios desse país, é algo extremamente negativo para a política. Sabe, vereador Calhinho, o senhor que há tanto tempo está no Legislativo, que pôde acompanhar ao longo das décadas o sentimento da população, hoje o sentimento da população em relação à política, ele é o pior possível. E muitas vezes nós somos os culpados. A gente vive num proselitismo, numa disputa, eu diria uma disputa maniqueísta, quando se coloca o bem contra o mal, verdades absolutas, verdades plenas, situação e oposição, e não é isso. Meu Deus, qual é o sentido de se fazer política? Se não é para a gente buscar o coletivo, buscar a transparência, buscar a ética, buscar o resgate da moral. Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Vereadora Ana Carolina, a senhora falava aqui que de nada adianta reduzir vereadores, reduzir salário, se nós não cumprirmos com o nosso papel. Olha, parabéns. Uma fala tão simples e tão sóbria. Não é nos detalhes que está o problema. É no ato. É na iniciativa. O que hoje essa casa fez, o poder fiscalizador deixou de fiscalizar. Isso é uma vergonha para todos nós. Isso é uma vergonha porque nós deixamos de cumprir com o nosso verdadeiro papel. Eu quero parafrasear aqui o vereador José Alversino Ferreira. Ele dizia nessa mesma tribuna que o vereador é a quinta roda da carroça, que não serve para nada. E a gente começa a entender o porquê disso. Por que a população enxerga o legislativo dessa forma? Por que as pessoas compreendem que o legislativo hoje é um órgão inservível? Poderia ser fechado. Por quê? Porque, infelizmente, quando nós temos nas nossas mãos a oportunidade de cumprir com o nosso papel de poder legislativo, a gente desperdiça. Então, senhoras e senhores, eu lamento profundamente tudo isso que vem acontecendo na política nacional, estadual, municipal. Agora, maior do que a vergonha de não ter vencido, maior do que o sentimento de não ter vencido, é a vergonha de não ter lutado. E hoje eu me sinto feliz porque eu lutei. Não venci, mas eu lutei. Boto hoje a minha cabeça tranquila no travesseiro e durmo bem. Boa noite a todos.
Próximo vereador, o vereador Oswaldo Olavo Marques. Quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, todo o público presente que está aqui hoje nos assistindo. O pessoal está falando aqui, a gente sai um pouco do raciocínio. Mas todos os telespectadores estão em casa. Bom, senhoras e senhores, eu acabei de votar a favor da CPI nesse momento aqui nessa casa e volto a dizer, eu não sou vereador da oposição, sou um vereador independente e voto de acordo com a minha consciência. A minha consciência é igual aquele ditado, né? O melhor travesseiro de um homem é a sua consciência. Eu durmo com a consciência tranquila do meu voto dado a favor da CPI. Quero também falar aqui do projeto que eu protocolei ontem. Projeto onde que a gente reduz em 50% os salários dos vereadores dessa casa. Alguns criticam e a maioria da população tem nos apoiado nessa iniciativa. Eu não estou protocolando um projeto de lei onde que venha a dar popularidade a mim. Eu estou protocolando um projeto de lei onde vem o encontro da situação que se encontra o país neste momento. Um país onde que a economia está cada vez pior, a inflação cada vez mais alta, as prefeituras cada vez mais sem dinheiro e, principalmente, ouvindo os prefeitos cotando gasto nas suas unidades federativas da União, no caso dos municípios. Então, não temos dúvida que podemos, sim, fazer uma situação acontecer a favor da população, onde que sobra dinheiro mais para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana e, principalmente, para a segurança. Nós, vereadores, podemos, sim, contribuir com isso. Nós, vereadores, podemos, sim, cotar na carne. A vereadora Ana aqui falou que não adianta cotar salário, não adianta cotar vereadora. Eu digo uma coisa para os senhores, eu não posso concordar com uma fala dessa, porque salário de vereador, a remuneração, não está condicionada a comportamento e a conduta do vereador. Não está. Pode ganhar X ou Y. Cada um tem que ter consciência do que está fazendo aqui com salário X ou Y. Não está condicionada a isso. Eu acredito nisso. Nós, vereadores de Itajaí, podemos dar um exemplo. Nós, vereadores de Itajaí, podemos começar por aqui uma coisa que pode desencadear em todo o Brasil. Já aconteceu em algumas cidades no Brasil essa situação. Eu não estou preocupado se tem vereador aqui bravo comigo ou não. Eu não estou preocupado se tem presidente de partido preocupado, bravo comigo ou não. Eu só quero dizer uma coisa que é bem clara. Eu estou ao encontro da realidade atual do nosso país. Nós, cada vez, pagando mais imposto, a população é gasolina subindo, é água subindo, é energia elétrica subindo, e a primeira coisa que os parlamentares ou os gestores públicos fazem é o quê? Cortar as verbas que estão direcionadas à saúde, à educação, para conter a sangria dos cofres públicos. Ou então, criar um novo imposto ou aumentar outro imposto para a população pagar. Por que não nós aqui darmos exemplos para que a gente também contribua com essa situação no Brasil? Não temos dúvida que esse projeto de lei é nesse encontro, não é retaliação e nem situações para que a gente se promova. Quero dizer a toda a população de Itajaí, propus o projeto original desse corte de salário era para já 2016. Aí tive me aconselhando juridicamente com nossos assessores, eles disseram, não, Mafra, não se pode fazer nessa legislatura, tem que ser para a legislatura vindoura. Mas voltei atrás e protocolei uma emenda hoje à tarde para que seja já imediatamente no próximo 1º de janeiro de 2006 e já atingindo o salário da atual legislatura. Não sei se a Constituição me permite isso, mas estamos protocolando e não temos dúvida que vamos botar em apreciação desta casa e cada vereador toma o seu posicionamento e eu não tenho dúvida que cada um pode se posicionar da forma que quiser. Responda aos seus eleitores. Muito obrigado, senhora presidente, era só isso que eu tinha. Próximo vereador, o vereador José Cássio da Rocha. Quando se fala em cortar salário, a gente tem que parar com o roubo. Aí sim, quando a gente começar a parar com o roubo na esfera municipal, na esfera federal, aí sim
Não tem essa querer cortar salário. Tem que parar com o roubo. Aí quando parar com o roubo, a coisa começa a funcionar. Eu comecei minha fala de trás para frente, tá? Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores, ao pessoal que está aí presente aqui nessa casa. Não, mas eu escuto tanta coisa aqui nessa casa que, né? A gente vê esse roubo aí, todo mundo roubando, político roubando. Aí vão falar em cortar salário, vão falar em cortar isso, aquilo. Nós temos que cortar o roubo. Se nós cortarmos o roubo, a coisa começa a funcionar. Quero dar os parabéns ao nosso presidente Pissetti, que muito bem hoje aqui botou no plenário aqui a votação da CPI. E eu quero falar para o meu pessoal da oposição, aos meus pares da oposição, que eu estou muito feliz de estar na oposição junto com vocês. Somos em 4 da oposição. Eu, Tiago, a Ana e o Giovanni. Estou aqui 2 anos e 8 meses. E é pau que a gente leva aqui, tá? É projeto derrubado, é requerimento derrubado, mas nós estamos lutando. Nós estamos lutando. Quero agradecer ao vereador Dedé, ao vereador Oswaldo Mafra, por votar a favor dessa nossa CPI. E essa CPI era o povo que estava pedindo. Eu, ano passado, fui para a rua, que eu estava vendo que tinha alguma coisa estranha, que era muita multa em Itajaí. Era muita multa em Itajaí. Tinham R$10 por carro. A gente não sabia por quê, que era tanto carro sendo apreendido, tanta moto. E agora pinta aí que tem uma suspeita de R$10 para guardar o carro que era apreendido. E o pessoal entrando com recurso. Hoje a Jari estava parada porque é muita gente entrando com recurso. Quem estava cuidando das ovelhas era o lobo mau, né? Então como é que está? Como é que está o nosso município hoje, pessoal? Como é que está o nosso município? O responsável pela Jari, né? Que a gente acompanha nas notícias, é o cara que está julgando lá as multas. E é o cara que mandava prender. Onde é que nós estamos, ô senhor prefeito? Por favor, né? Por favor, não saber o que está acontecendo nesse nosso município. Um executivo que já está há 15 anos comandando a cidade e está nessa situação que estamos hoje. Né? Voltamos aqui nessa casa, a CPI, e você vê os nossos pares votando contra o povo, que foi o povo que botou eles aqui dentro. E o povo quer isso, queria CPI. Então você vê uns absurdos, pessoas usando essa tribuna para defender o indefensável. Eles querem fazer uma defesa que não existe. Eu não entendo de onde é que eles tiram palavras assim, que pensam que o povo está em casa assistindo pela televisão, ou o povo que está aqui, ó, que vai enganar eles. O povo não é mais trouxa, pessoal. Hoje nós temos a rede social, né, que está muito, hoje tu fala aqui, daqui a 1 minuto já está espalhada. E será que eles não vejam que esse prefeito não vem mais como prefeito na próxima legislatura? Que cada um tem que lutar por si. Eles têm que lutar por si. Aí o ano que vem não se reelege, não sabe por quê? Por que eu perdi a eleição? Porque eu votei a favor do aumento do transporte coletivo, votei contra. É por isso. Então você só vai colher o que você plantar. É simples. Isso é simples, é a ordem natural das coisas. Não vem querer plantar melancia, que vai colher coisa boa, ou abacaxi, é isso. Só vai colher o que tu plantar hoje. E a gente vê saindo vereadores, entrando vereadores, e tudo cordeirinho. O que é isso, pessoal? Não tem opinião própria. Eles não têm opinião própria, é difícil. Querem vender um produto ruim. Eles querem vender produto ruim para vocês. E nós ficamos aqui nessa luta, estamos 2 anos e 8 meses, né? E o povo lá na rua pede para a gente. O povo fala mal do pessoal do Codetran, pensando que são eles, que são o pessoal que está roubando. Eu sei porque eu sou professor e eu estou na rua. Então, essa noite aqui foi mais uma decepção que eu tive aqui nessa casa. A famosa Casa do Povo. Essa é a Casa do Povo, onde, infelizmente, o povo não tem vez. Né? O povo, infelizmente, está mal representado. Essa é a realidade. Infelizmente, eu saio aqui dessa casa decepcionado, e eu sei que vou ser cobrado, mas como falou o vereador Oswaldo, eu vou dormir, e o meu melhor travesseiro vai ser a minha consciência. E agradeço ao povo que esteve aqui presente hoje, apoiando, infelizmente, a minoria. É isso aí, obrigado, uma boa noite a todos. Eu quero consultar o plenário, terminou o uso da tribuna, se tem a necessidade do intervalo regimental, se a gente pode tocar a sessão.
Podemos tocar. São 2 projetos que nós temos em votação. Vou só ler a pauta regimental rapidamente, que é o veto número 2 de 2015, que refere-se referente às razões de veto parcial do projeto substitutivo 1/2015 ao projeto de lei ordinária 60/2015, de autoria do Executivo Municipal. São apenas 2 matérias da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 123 de 2015, que acresce dispositivo à lei 6.664, de 12 de junho de 2015, de autoria do Executivo Municipal, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Esse é o projeto que já foi debatido na sessão passada. Vamos lá, pessoal. Vereador Lamin. Com a ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Pissetti. Também a ausência momentânea do vereador Tiago Morastone. O projeto de lei foi aprovado com 18 votos favoráveis. Nosso último projeto do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 94 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter nos materiais de publicidade impressos pagos pela administração pública municipal direta e indireta informações quanto aos custos e da outras providências de autoria desta vereadora. Então, senhores, se me permitem, como sou proponente, gostaria de fazer o uso da palavra para fazer a defesa do projeto. Novamente, meu boa noite a todos. Esse projeto, quando nós... Então, o vereador Oswaldo está me chamando a atenção aqui do regimento interno. Como o projeto é meu, estou na presidência, peço, então, para fazer o uso da tribuna e me ausentar, e o vereador Rafael me substitui. Ainda sou pega por essas formalidades, mas, muito rapidamente, gostaria de explicar sobre o meu projeto. Assim que assumi como vereador, eu vi que a Prefeitura Municipal disponibilizava para o seu orçamento até 6 milhões para serem gastos com publicidade. 6 milhões, senhores, é muito dinheiro. E a pasta, esse valor gasto com publicidade é maior que muitas pastas importantes aqui do nosso município, e que me chamou a atenção. Como nós faríamos a fiscalização desse valor? Já que, por lei, todo o valor é pago por uma empresa, que aqui em Itajaí é a Propaga, do qual, ressalto, de acordo com as informações que a gente tem sobre os processos investigatórios, está sendo também, é alvo de investigação da GAECO, do Ministério Público, da Polícia Civil. E esse projeto eu entrei já no ano de 2014. Eu não tive sucesso. Passou um caráter opinativo pela Procuradoria, foi favorável, chegou na Comissão de Legislação e Justiça, não foi favorável. Aguardei, persisti, esse ano promovi novamente, tive o parecer favorável da Procuradoria e, finalmente, consegui o parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que quero aqui agradecer de pronto, vereador Pegorini, vereador Afonso e também o vereador Fabrício Marinho. O projeto não tem dificuldade nenhuma, senhores. São apenas 2 artigos. E a solicitação, senhores, é que agora em todo material impresso, seja jornais, sejam folders, qualquer material impresso, pago pela administração pública, além do CNPJ, tem que ter o número de inserções e o valor que é gasto. Eu gostaria de saber vereadora, muito o valor individual de cada publicidade toda, vereador. Apenas para que eu possa... eu estou debatendo aqui com o vereador Afonso. Eu não sei se a questão da redação ela está correta, é isso que eu queria que a senhora pudesse me esclarecer. Porque quando fala aqui em número de inserções no material impresso, eu tenho impressão, ficou muito impresso, né? Mas que era para se referir ao número de impressões. Então, eu não sei se a redação está correta enquanto inserções, porque inserções, que eu entenda, deva ser em rádio e televisão. Então, acho que é número de impressões. E o valor pago por cada uma, ou nos moldes da lei eleitoral, se a senhora quer o global? Nos moldes da lei eleitoral, isso, vereador. Então, eu acho que haveria essa questão aqui de redação.
Eu não tenho problema em fazer a alteração na redação, vereador. Muito obrigado pela sua atenção ali com o requerimento. Eu só gostaria de dizer para os senhores, vou fazer a retificação, não tem problema nenhum, eu só gostaria que fosse nos moldes da forma que o senhor falou, nos moldes que já é feito quando é no período eleitoral, para que a comunidade possa acompanhar quanto é que custa aquela meia página no jornal, quanto custa isso para os cofres públicos. Eu fui questionada pela imprensa se isso seria apenas na imprensa escrita. Esse projeto foi apenas para a imprensa escrita, porque é um processo, o projeto para fazer para a televisão, especialmente para a televisão, que é onde a gente gasta mais dinheiro, onde a administração pública gasta mais dinheiro, ele tem outras peculiaridades. E eu entendo que tem que ser feito num projeto separado, numa análise mais profunda. Também acredito que isso tenha que ser feito nas rádios. Então, isso são segundos e terceiros momentos. Eu apenas não quis fazer no mesmo projeto todos os órgãos, mas isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Até, na oportunidade, nosso gabinete já está estudando a melhor forma, porque vocês sabem que é bastante limitado a função aqui do vereador e eu não quero ver outro tipo de enfrentamento. Por isso, senhores, nada mais além disso, e, inclusive, relembrando que, apesar desse projeto ter sido proposto por conta do valor do orçamento, que nessa pasta são 6 milhões para gastar de publicidade, que ano passado foram gastos, e que esse ano possivelmente serão também, se não é uma diferença muito menor, apenas isso seria o suficiente para fazer esse ato fiscalizatório inovador, tá? Que eu não vi acontecer nas outras cidades. Contudo, eu peço atenção redobrada dos senhores, porque nós estamos passando um momento delicado com a imprensa, que são as investigações que estão sendo feitas pela GAECO e apontados em diversas ligações, intercepções telefônicas, que eu já tive acesso e posso disponibilizar para os senhores, se forem de interesse de todos. Então, agradeço, faço a retificação que é necessária, imaginei ter sido entendido, mas pode ser assim. Então, era isso, senhores. Meu muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir... Com a palavra, presidente, eu só uso... Vereador Tiago. Obrigado, eu só uso desse expediente para lhe parabenizar pela propositura, vereadora. Ela e falo aqui, meu querido amigo, colega de bancada, vereador Giovanni, também pede que fale em seu nome. Parabéns pela propositura, ela traz transparência, especialmente quando envolve o gasto de dinheiro público. Todos nós sabemos que há uma nuvem que paira sobre a cabeça da comunidade, querendo saber como que isso acontece, quanto que se faz, quanto que se investe. Então, vereadora, parabéns pela propositura, conte com o meu total apoio do vereador Giovanni e, acima, além do apoio, com a admiração pela propositura apresentada. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com a ausência momentânea do vereador Luiz Carlos Pissetti, o projeto foi aprovado com 19 votos favoráveis. Eu gostaria de fazer a minha declaração de voto apenas para agradecer os senhores vereadores. A gente sabe que é um momento conturbado. Tenho certeza que esse projeto vai fazer a diferença. Vamos, então, para a matéria prevista na ordem do dia da próxima sessão. Pode ser? Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 94, de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade, é esse que nós votamos agora, para o pessoal ter conhecimento, e o segundo projeto a ser votado amanhã, na próxima sessão, é em única discussão e votação, o veto número 2, 2015, referente a razões de veto parcial do projeto substitutivo número 1, 2015, ao projeto de lei ordinária número 60, 2015, de autoria do Executivo Municipal. Agradecendo a Deus pelo auxílio da condução dos trabalhos dessa noite, fugindo um pouco das formalidades, o público aqui presente, pessoal de casa que nos acompanhou pela internet ou também pela TV Câmara, os colaboradores dessa casa, a todos, agradeço a presença e convoco para a próxima sessão que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, às 18 horas. Declaro encerrada essa sessão, desejando a todos uma boa noite.